Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Na aula de hoje vai ser a aula 2, certo? E eu vou falar sobre algumas tags de texto, ok? Então, lá quando eu expliquei sobre o Word da vida, eu te falei para vocês que a gente tinha lá algumas configurações, né? A gente selecionava algum texto e dizia como é que ele ia ficar. Se ele ia ficar negrito, se ele ia ficar itálico, ou se ele ia ficar como um título, por exemplo. Então, agora a gente vai ver aqui algumas tags que servem justamente para isso. Tags que servem para títulos. A primeira tag que a gente vai utilizar é uma tag chamada H1, certo? Vou colocar aqui título 1 e vou reiniciar aqui o meu web server. Ele vai me mandar aqui para minha aula 2, né? Já essa aula 1 aqui. Então, como é que fica? Título 1. Vou aqui dar um Ctrl Z para ele ficar no tamanho que vocês devem estar vendo na tela de vocês, certo? Vou usar aqui H2 e vou colocar título 2. Agora eu vou colocar um H3, título 3, colocar um H4, título 4, H5, título 5 e finalizando um H6, título 6, certo? Agora que vocês podem ver na minha tela que a gente tem títulos de diferentes tamanhos. Esses títulos de diferentes tamanhos é natural do HTML, ele faz isso para a gente, ele define uma ordem de prioridade dos textos. O H1 ele vai ser o texto mais importante, certo? Na nossa página. Aquela chamada de atenção, vocês vão utilizar um H1 para fazer essa chamada. Por exemplo, eu posso colocar aqui, em vez de título 1, uma chamada bastante importante. E no último H6 é a nosso título, nosso elemento de título que vai ser não tão importante assim. Ele vai ter propriedades de título, mas ele vai ser o título de menor importância na hierarquia do HTML. Então isso aqui poderia ficar como título menos importante. Mas ainda assim mais importante do que um parágrafo, por exemplo. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Ficou desse jeitinho aqui, como vocês podem acompanhar. E esse H, ele significa heading, que seria algo como cabeçalho, certo? Então, cabeçalho número um, cabeçalho número 2, cabeçalho número 3, número 4, número 5, número 6. Só vai até essa numeração mesmo, certo? Não precisa se preocupar. Não existe um heading 7, por exemplo. Te vejo na próxima aula.